Muito bem, amigos do Passando a Régua, nós estamos ao vivo aqui direto da OAB de Ourinhos, da subseção da OAB de Ourinhos. Vocês estão vendo aí já na tela o Dr. Daniel Marques Camargo, é o presidente da OAB de Ourinhos, e também ao seu lado a doutora Carolina Silvestre, também aqui da OAB. E hoje vamos falar aqui de um assunto muito sério, diga-se de passagem, que está acontecendo não só em Ourinhos, mas em todo o Brasil, na verdade, né, doutor? É o golpe do falso advogado, vamos dizer assim. O sujeito liga para o cliente, é isso que a gente queria saber, como é que eles conseguem saber quem é o advogado daquele cliente. Isso é o mais incrível de tudo, né, doutor? Porque ele se passa pelo advogado, pede dinheiro e a pessoa acaba caindo nesse golpe, não é o advogado que pediu dinheiro. Queria que o senhor primeiro falasse para a gente, doutor, como é que é isso? Como é que acontece esse tipo de golpe? Como é que tem gente aí ganhando muito dinheiro com isso e tem do outro lado da tela gente perdendo muito dinheiro? Boa tarde, doutor. Boa tarde, é um prazer falar com o Passando a Régua, e realmente esse é um problema muito grave. É uma engenharia social que se criou, os golpistas, os criminosos, os estelionatários, eles se passam por advogados, por escritórios de advocacia. Você fez uma observação muito importante, eles buscam informações reais de processos que são públicos. Há sistemas de processo, por exemplo, o ESAGE, que agora o Tribunal de Justiça de São Paulo está mudando, que permitem que as informações do processo, peças do processo, o nome do advogado é o número real do processo, são os dados efetivos daquele processo que usa, ou seja, isso acaba passando uma credibilidade, legitima o golpe. Com isso, fazem pedidos de PIX, de pagamento de custas que não existem, de emolumentos, criam na pessoa a falsa expectativa de que houve um acordo, uma decisão judicial favorável e que o dinheiro está na iminência de sair e por isso que está fazendo aquele contato. Sempre de uma forma muito pedindo urgência, mas dando uma notícia boa de um dinheiro à disposição, quando na verdade é o golpista tentando direcionar, tomar dinheiro daquela pessoa. Sempre tem uma desculpa de custas, emolumentos, informações bancárias, de um PIX que precisa ser feito. Então, para mandar para a pessoa, para a vítima, os 20 mil reais, por exemplo, aos quais ela tem direito, precisa fazer de uma informação bancária, precisa mandar 2 mil reais para liberar. Estão se passando agora não só por advogados, por escritórios de advocacia, mas também criando situações como se fossem serventuários da Justiça, como se fossem do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça de São Paulo e por aí vai. Doutora, falar com ela aqui, boa tarde também para a doutora Carolina, é assim, as pessoas falam, o doutor acabou de falar, pedem dinheiro. Geralmente, os advogados costumam fazer esse tipo de pedido para passar PIX, para que ele possa agilizar esse trabalho, ou não, ele chama o cliente no seu escritório para poder ali conversar com ele. Como é que é o procedimento correto? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Não, isso não é comum. Isso nem é exigido, né? Não existe essa exigência nem essa urgência para a liberação de valores. Normalmente, o que a pessoa tem disponível num processo não exige um pagamento para que ela retire esse valor que está disponível para ela. Isso é muito bom, é muito importante a gente fixar bem isso, né? Quer dizer, nenhum advogado pede dinheiro via PIX, seja lá de que forma for, sem ser vamos dizer assim, ressarcir essa pessoa posteriormente. Não existe isso. O que a doutora Carolina falou é muito importante. Nem os escritórios de advocacia e advogados pedem, nem a justiça condiciona a liberação daquilo que é um valor de verdade da pessoa a que seja feito um pagamento. Então, o que o advogado faz muitas vezes é levantar um valor, ele vai tratar diretamente com o cliente, com base naquele contrato que eles fizeram, decotar, tirar lá o valor que cabe dele, por exemplo, dos honorários sucumbenciais, dos honorários contratuais, e então direciona o dinheiro para o cliente. Nem a justiça, nem advogados fazem esse tipo de pedido. E é importante ressaltar também que aquilo que o Dr. Daniel falou, que esses pedidos vêm sempre com uma urgência. E a advocacia séria também não trabalha com isso, né? Nós trabalhamos conversando com o cliente diariamente, aí quando há uma movimentação no processo,
Por isso que quando tem essa necessidade de uma urgência, vindo com uma notícia boa, mas essa necessidade de urgência já tem que desconfiar, tá? E o Dr. Daniel explicou como é que funciona essa engenharia social. É importante também mencionar agora que eles estão utilizando também de inteligência artificial. Então não são só mensagens de texto. Hoje em dia nós já temos notícias aqui na nossa cidade mesmo, na região e no Brasil inteiro, de que eles estão utilizando de mensagens de voz com a voz do advogado. Então isso passa ainda mais credibilidade, que é o seu advogado falando, e não é. Então nós temos orientações, principalmente para a população, que se existe esse contato, seja por mensagem de texto, por mensagem de voz, para que não responda. Olhe essa mensagem, veja o contato que é do seu advogado, que é o seu contato ali oficial, né, do escritório ou do advogado, e entre em contato diretamente com ele. Se tiver dúvida ainda, vá presencialmente falar com o seu advogado, porque eu acho que isso ainda tende a piorar um pouco com o uso da inteligência artificial. Porque você receber uma mensagem de voz com a voz do seu advogado, passando dados reais do processo, é muito difícil da pessoa desconfiar que seja uma mentira. Tá? Então é importante manter um canal de comunicação com o seu advogado e só conversar com ele por este canal. Recebendo qualquer mensagem de outro contato, que é o que acontece, mesmo com a foto, a logo do escritório, não responder, não passar dados, principalmente dados bancários, porque eles também fazem uso desses dados. Isso é uma complicação muito grande, né? E depois que aconteceu, né, doutor? Depois que acontece esse tipo de coisa, o cliente acaba passando dinheiro supostamente para o advogado, mas aí já não tem mais jeito de retornar, né? Porque a coisa é complicada, até entrar na justiça de novo, até, quer dizer, não localiza esse cidadão, né? Os criminosos, eles usam de muita tecnologia, eles usam até de uma automação e de ferramentas estrangeiras para poder acessar os dados, ou seja, para dificultar a identificação de quem buscou esses dados, e depois que eles aplicam o golpe, o que ocorre é que eles já vão direcionar esse dinheiro para contas diversas, e embora haja mecanismos para isso, é muito difícil de se chegar no criminoso. Tem verdadeiras empresas atuando. Recentemente foi preso um grupo de criminosos no interior de São Paulo, que era uma verdadeira empresa com dezenas de pessoas trabalhando, parecia um trabalho até pela fotografia lícito, mas eram todas essas pessoas praticando crimes cibernéticos, especialmente o golpe do falso advogado. Isso não vai acabar. A doutora Carolina falou algo muito importante. As pessoas, os cidadãos, os clientes precisam criar um canal de comunicação seguro com seus advogados, não entrar nessa onda, dessa pressão emocional que é criada, que é proposital, obviamente. Esse senso de urgência não existe, a justiça não atua assim, e nenhum advogado fala que para a pessoa receber o dinheiro dela urgente para agora, imediatamente, ela precisa disponibilizar informações bancárias, fazer PIX, pagar emolumentos, pagar custos. Isso não existe. E a doutora Carolina falou algo relevantíssimo. Na verdade, as pessoas não devem nem responder, não devem nem passar nenhuma informação, nenhum dado e nem mesmo responder. Quer dizer, simplesmente recebeu aquilo ali, ignora tudo aquilo lá, não fale nada e procure realmente o seu advogado para ver se isso é real. Se for o caso, até presencialmente, pessoalmente. Sim, que é o mais fácil, né, de você, às vezes, o advogado, principalmente aqui em Ourinhos ou nas cidades aqui da nossa região, não é um negócio tão complicado assim de você ir, né? O seu advogado você conhece, sabe onde é que é o escritório dele, não é complicado nenhum, porque não é todo mundo que tem também um dinheiro desse. De repente arruma um empréstimo só para poder ter isso, porque sabe o que o senhor falou. Exatamente. Tem que dar R$2.000 e receber 20, então é melhor fazer logo. Isso não é real, isso não é verdadeiro, né? Tem que deixar bem claro isso, né? Nada de urgência, né? E nada de urgência, e os prejuízos causados por esse golpe, que acho difícil até de estimar, mas já ultrapassa a casa de 3, 4 bilhões. E de registros de ocorrência pela OAB no ano passado, num determinado período de pouco mais de 6 meses, foram de 4.000 ocorrências, fora aquelas que nem chegaram. Lá. E o que é complicado, em mais de 75% dos casos, com perda financeira, com perda material mesmo, pessoas que disponibilizaram de valores, como você falou muito bem, que muitas vezes nem tem ali à disposição, mas busca o dinheiro com um parente, com um amigo, faz um empréstimo bancário
nessa expectativa de receber aquilo que não existe, pelo menos não daquela forma. Pode ser até que venha receber um dia, porque às vezes os processos são demorados, né? Não é qualquer, né, vai fazer assim, processo. Todo o processo no Brasil é demorado, não é um negócio urgente, não é isso, doutora? Exatamente. E como os dados, como o senhor disse, como os dados são verdadeiros, esse processo realmente existe, a pessoa sabe que tem esse processo. E às vezes até os golpistas, eles mandam peças processuais que estão ali, eles baixam uma petição inicial ou baixam alguma movimentação, porque isso dá mais credibilidade, né? Eles se passando pelo advogado, pela advogada. Então, eu acho que o que a gente tem a fazer hoje, a OAB, né, e toda a população, é essa atuação preventiva, de informação pedagógica mesmo, de informar, não passar dados, não responder essas mensagens, entrar em contato com seu advogado. Isso é o que a gente tem agora, o melhor que a gente tem agora. Deixa eu fazer uma pergunta para os dois ao mesmo tempo, a resposta dos dois. Vocês têm algum cliente que já caíram nesse golpe? Porque aqui em Ourinhos acho que são poucos advogados que ainda não caíram, vamos dizer, não advogado em si, mas clientes desses advogados que não caíram ainda. Eu conheço pelo menos 4 ou 5 que já, né, caíram nesse golpe, quer dizer, cliente deles caíram. Algum cliente de vocês caiu? Clientes meus já foram abordados diversos, mas um cliente agiu muito bem. O que o cliente fez? Ele foi ao escritório imediatamente. Ele causou estranheza a ele, o processo está sendo resolvido tão rapidamente, mas ele até conversou, falou, não, doutor, que bom, e respondeu no princípio. Ele desconfiou e foi ao escritório, a gente conseguiu evitar. Eu já fiz registro de ocorrência, então isso tem acontecido muito, realmente. E um detalhe, antes da doutora Carolina complementar, que as pessoas devem tomar muito cuidado. É de agora, de poucos dias, poucas semanas que vem acontecendo. Os bandidos estão mandando, eles vão sempre evoluindo, se aperfeiçoando, lamentavelmente, né, na criminalidade, com toda essa tecnologia, toda essa inovação que existe à disposição, e eles blindados por estarem à distância. Então o que tem acontecido é fazer a abordagem, eles estão simulando a existência de uma audiência, mandam um link real, efetivo, a pessoa entra na audiência, uma audiência mentirosa, forjada, que não existe, tem lá um juiz, tem lá um promotor, tem lá um advogado da parte contrária, tem alguém que eles dizem ser do INSS, seja lá quem for. E aí vão usando daquela argumentação, né, daquela questão emocional que está envolvida, a perspectiva da pessoa receber o dinheiro, passam dados bancários da mesma forma, passam informações, registram a pessoa ali para poder usar para empréstimo bancário, porque a partir do momento que você se dispõe, você mostra um documento, pede para mostrar um documento da pessoa com a fotografia da pessoa. Por exemplo, isso aí já permite muitas vezes que o criminoso, logo na sequência, vá aos bancos e faça empréstimos em nome daquela pessoa, negativo o nome da pessoa, vira um verdadeiro inferno, um calvário, um transtorno. Então, os crimes cibernéticos e o golpe do falso advogado não vão acabar, mas a gente tem que encontrar mecanismos de contenção, de relativizar, de minimizar. E o que a doutora Carolina falou é prevenção, é pedagógica, é evitar. É não dar informações, é não conversar com quem está diante dessa situação. É importante. E aí, doutora, teve algum cliente? Antes de responder a sua pergunta, eu vou até complementar o que o doutor Daniel falou, que às vezes nessas audiências eles fazem até o espelhamento do celular. Eles começam numa conversa e o cidadão compartilha o seu celular, o espelhamento. A partir do momento que espelha o celular, tem acesso a todas as informações e aplicativos, dados bancários, dados sensíveis que estão ali. Então, é muito importante não entrar nesses links, não clicar em nada, né? Além de não responder, não clicar em nenhum link que seja uma audiência ou o que quer que seja, tá? E em relação a clientes, nenhum caiu, mas também já foram abordados, meu celular já foi, minha foto, né, já foi utilizada diversas vezes, esse ano já foram 2, nós estamos em janeiro, né? Só esse ano 2? Só esse ano 2 vezes. Só que eu estou colocando isso nos meus contratos, estou falando isso para os clientes. No primeiro contato que eu tenho, eu só deixo um canal de comunicação, falo que eu não entro em contato por nenhum outro, nem por e-mail, nem links, nem nada, que é só esse contato que eu tenho, qualquer outro não sou eu, então eu deixo isso bem claro. E eu vou repetindo isso a todo contato que eu tenho com o cliente. Quando vai sair algum valor, provavelmente, eu já adianto também isso novamente, porque é isso que a gente consegue fazer agora, né? É importante. Doutor, para poder encerrar,
Os advogados estão tendo também essas, vamos dizer assim, essas instruções para que tenha apenas um contato para o cliente, essas coisas estão sendo passadas para eles dessa forma, para que também ajude a não cair nesses golpes? Exatamente, a OAB Nacional, a OAB São Paulo, nós aqui da 58ª Subseção de Ourinhos, nós temos atuado com cartilha, com orientações gerais, a OAB tem feito interlocução com o Judiciário, com o Ministério Público, com as polícias. Não interessa a ninguém esse golpe, ele só prejudica o sistema de justiça, ele descredibiliza, né, o próprio judiciário, a advocacia. Então é realmente lamentável, é péssimo, tem que ser coibido. A OAB São Paulo, recentemente promoveu uma ação para tentar controlar isso melhor, ter mecanismos para evitar isso mais rápido, para eliminar perfis falsos, por exemplo. Promoveu uma ação contra a Anatel, a Vivo, a Claro, a TIM, a Meta, que é a empresa, né, do WhatsApp e tal, do Facebook, para tentar obter uma ordem judicial aí, para realmente que a gente consiga mecanismos para viabilizar o combate mais efetivo, mais célere, mais rápido a esse tipo de situação. Isso a gente tem trabalhado bastante realmente, né? A doutora Carolina falou dos cuidados dos profissionais da advocacia. Eu fiz isso agora recentemente, uma cláusula no contrato de prestação de serviço, no chamado contrato de honorários, que explicita, que explica, né, os crimes cibernéticos em geral, especialmente o golpe do falso advogado. E já indica para a pessoa, olha, leia aqui, você está assinando isso daqui, e já aproveita para explicar, né, no ensejo dessa contratação, que isso está acontecendo. Então, a propagação dessas notícias, né, esse seu trabalho importantíssimo de divulgar, é o que nós podemos fazer, além das outras medidas que estão sendo providenciadas, tomadas. Tá, ok. Quero agradecer ao doutor Daniel Marques de Camargo, falando com o nosso presidente da OAB aqui em Ourinhos, a doutora Carolina Silvestre também, né, dando essas explicações e, é claro, colocando aí a OAB, né, para qualquer outras dúvidas que os clientes de advogados quiserem também, tiverem também, pode procurar a OAB aqui em Ourinhos também. Não é isso? Com certeza, e parabéns ao Passando a Régua aí pelo trabalho de excelência e de utilidade pública mesmo. Isso representa algo que tem utilidade pública e que toda a sociedade, todos os cidadãos precisam realmente ter conhecimento dessas informações. Então, parabéns pelo seu trabalho nesse sentido que é muito relevante. Eu agradeço aí as suas palavras, mas realmente a nossa função é exatamente, a maioria delas é isso, é prestar serviço de utilidade pública, porque nós sabemos o quão é importante, né, a gente divulgar esses golpes todos que vêm acontecendo, para que as pessoas cada vez menos caiam nesse golpe. Como o senhor falou, não vai acabar, não vai passar. Até hoje tem o golpe do bilhete premiado, você imagina os golpes novos aí de internet, né? Então a coisa vai se evoluindo a cada dia mais. Agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui e dando essa explicação e orientando a população de Ourinhos e toda a nossa região, com certeza, para que não evite cair nesse golpe. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, sempre à disposição. É isso aí. A gente volta a qualquer momento com muito mais informação para você aqui no Passando a Régua. Até já.